E é um assunto realmente muito delicado hoje, quando a gente pensa em tudo isso, né? A gente não está aqui dizendo que a mulher não deve ou não pode trabalhar, mas que a família bíblica, o modelo perfeito, seria a mãe podendo cuidar dos filhos, né? Eu acho que a mulher pode trabalhar e deve, Sim. mas o segredo está nela compreender o valor de estar em casa. Quando Paulo escreve a carta a Tito, ele fala no capítulo 2, se não me engano, ensina as anciãs, as mulheres mais maduras, a serem sábias, ao ponto de elas serem exemplo para as mulheres mais jovens, para que elas possam ensinar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos, seus filhos, e ele fala assim, estarem ocupadas em casa. Esse é o termo que ele usa, estarem ocupadas em casa. O que é que a Bíblia está querendo dizer ali? Está querendo dizer que não existe nada mais importante e valioso para uma mulher do que o trabalho doméstico. Para o homem também. Sim. Isso para a mulher é muito especial de compreender, porque pelo fato dela ter a gestação, dela amamentar, ela necessariamente, uma questão óbvia de biologia, fisiologia, ela vai precisar de mais tempo dentro de casa. Eu acredito que a esperança... Olha só o que eu vou dizer, isso aqui pode ser polêmico pra caramba. A esperança da reconstrução de lares sólidos no Brasil talvez esteja na figura da dona de casa. Sim. Se a mulher entende o papel da dona de casa, educadora do lar, eu acho que existe uma fagulha de esperança nos lares brasileiros. Toda família aqui tem aquela avó do filtro de barro. Sim. Aquela avó do... Aquela água geladinha. Sabe aquela avó do prato transparente? Aquele prato transparente? Aquela avó que orava pela família, que colocava a vida dos filhos em oração. Aquela figura da dona de casa que gostava de estar ali cuidando dos filhos, que cuidar dos netos para ela não é um peso. Tinha um prazer. Isso não existe mais, cara. Não. Isso está se perdendo. As avós hoje com 60, 70 anos estão ocupadas com as suas profissões, com os seus estudos, não tem tempo para os netos. Para elas, os netos são um peso. Sim. Né? Para as mães, isso já é muito mais abominável. As mães de hoje em dia, elas não querem saber dos filhos. A verdade é essa. Então eu acredito que a restauração dessa figura da mulher de casa, da dona de casa, da mulher do lar, a mulher que trabalha, mas ela compreende que a casa é a prioridade para ela, talvez seja o caminho para a restauração desses deveres bem alocados, entende? Porque ainda que ela trabalha, ela compreende que ela vai precisar de um provedor Sim. e da figura masculina em alguns momentos da sua vida. Por exemplo, quando ela estiver grávida, ela necessariamente vai precisar do apoio do marido para estar mais tempo em casa. Hoje nós temos, por lei, aquela dispensa maternidade de 4 meses? 5 meses? 5 meses. 5 né? meses. É algo assim. Vocês acham que é suficiente? Não, nunca. Países da Europa é muito maior do que isso. Rapaz, eu me lembro dos meus 3 filhos com 4 meses. A minha esposa, pela graça de Deus, pôde estar em casa durante todo o período. Mas um bebê de 4 meses, ver a mãe indo para o trabalho, passar 8 horas longe dele, é quase um crime, né? É um crime. É uma criança muito indefesa que você vai entregar na mão de um terceiro Pois é. para cuidar de você, para limpar o seu filho, para amamentar teu filho na escola, para dar leite para ele. Poxa, Ficar de olho vida. nele. Não, aí você vai ser obrigado a tomar algumas condutas. Em primeiro lugar, o resultado óbvio disso. A esposa não vai querer mais saber de ficar grávida. Sim. Pra que eu vou engravidar para passar por esse sofrimento? Para a escola criar para mim. Isso. E colocar um bebê de 4 meses para ser cuidado por outra. Esse é o primeiro resultado óbvio e básico. Segundo resultado, você vai ter um bebê que vai ter necessariamente uma dieta muito pior. Muito pior. Muito pior, porque não existe alimento melhor do que o leite materno. Né? É óbvio que alguns bebês, por alguns motivos, precisam tomar leite artificial. Mas você vai comparar leite de caixinha, de balde, Não. com o leite materno? É impossível. Impossível. Né? Então você começa a ter consequências diversas por causa de uma situação sistêmica. Você tem uma nação hoje que depende do trabalho feminino. O Brasil hoje se sustentaria se todas as mulheres saíssem do mercado de trabalho e entrar em colapso. Impossível. Com certeza. Né? Então hoje a mulher se tornou uma força essencial de trabalho. Ela precisa ir para a rua trabalhar. E isso tem destruído famílias em diversos aspectos. Eu não vejo como solucionar isso a não ser com uma multidão de mulheres que compreendessem o valor do lar. Né?
eu vejo algumas famílias que talvez dependam do trabalho da esposa, mas eu também conheço famílias que seriam beneficiadas se a esposa abdicasse do trabalho. Às vezes pagam qual mais, ela- gastam mais com a escola. É. O dinheiro da esposa, que a esposa trabalha, às vezes só porque a esposa quer trabalhar, não quer ter esse compromisso com os filhos dentro de casa. E o dinheiro que ela ganha é tudo para pagar a escola e falta ainda. Exato. Ou babá, ou coisa do tipo. Existem mulheres nos assistindo aqui agora que poderiam abdicar do trabalho para cuidar dos filhos, né? Ainda que isso resultasse em um conforto menor financeiro. Ó, a gente vai ganhar 2, 3, 4 mil reais a menos, isso vai doer um pouco, mas a gente consegue sobreviver. Talvez isso faça mais sentido. Porque, por outro lado, ela vai criar os filhos, ela mesma. Ela vai estar em casa discipulando os filhos. O que é que eu estou querendo dizer? Eu sei que existem famílias que não têm esse direito. Sim. Existem, imagine, um cara que ganha R$ 1.420, a esposa também. Sim. Eles têm opção? Não Não tem, cara. Não tem como. Não tem como uma família sobreviver com R$ 1.400 hoje. Impossível. Agora, pensa numa família, vou usar um outro exemplo aqui. O cara é um advogado, ganha, sei lá, 9, 10 mil reais por mês. A esposa também, 9, 10 mil reais por mês. Ela engravidou, o filho nasceu. Se ela abdicasse da vida profissional, ainda que temporariamente, eles iam ter uma redução no padrão de vida? Certamente Sim. iriam, com certeza. Ao invés de terem uma renda familiar de 20 mil, teriam uma renda familiar de 10. Sim. Cai pela metade. a Cai renda pela familiar. metade. Mas, cá pra nós, dá pra levar um tempo. Dá para levar. Pelo menos os 2 primeiros anos, cara. Né? Porque você descentralizar e terceirizar a criação de um bebê de 6 meses para uma outra pessoa, eu acho que isso é muito mais caro do que 10 mil reais. Não, É aquele negócio, tem que ver nessa questão, ver no longo prazo. Isso. Porque às vezes as pessoas querem ver muito no curto prazo. Ah, porque se eu sair do meu trabalho, só meu marido, ele aguenta, mas poxa, eu não vou ter esse conforto aqui, tal. Todo mundo quer conforto. Não está errado em querer ter. Mas olha os seus filhos ao longo prazo. Às vezes você pode estar evitando um problema lá na frente. O fato de você estar na sua casa, estar criando seus filhos.